O sinal da cruz é o nosso símbolo da Igreja Católica. Vamos falar sobre ele? Vamos aprender um pouco sobre ele? Qual o significado do sinal da cruz? Então, sempre nós vemos as pessoas fazendo o sinal da cruz. Nossa divina liturgia, quando a gente começa a oração, quando a gente termina. Em algumas situações, às vezes a gente vê nosso pai, nossa mãe, ou então nossos díados e babas, né? Eles fazem o sinal da cruz. Então, a gente vai aprender um pouquinho o que diz a nossa religião, que é a católica oriental, né, a Igreja Romana Católica Oriental, sobre o sinal da cruz. Aqui diz que quando fazemos o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem faz começando o dia, ele dedica sua atividade, sua jornada ou o que ele está começando a fazer ao Pai ou a Deus, né? Isso nos fortifica das tentações e dificuldades da nossa vida, nas coisas que nós fazemos, né? Aí, quando que nós fazemos? Era muito mais tradicional. Eu me lembro quando eu era criança, era bem mais. Hoje tá um pouco menos dessa tradição, mas ainda se diz por isso, que eu disse, os nossos díados, babas, o pai e mãe, em algumas situações faz sinal cruz a gente não entende, né? Então, quando que nós devemos fazer? Quando nos acordamos, quando formos dormir, antes e depois das refeições, ao passar pelo cemitério. Isso era bem costume, bem antigo e ainda algumas pessoas fazem, mas antes ninguém deixava. Ainda tinha uma época que o Dido ababa. Eu lembro, meu pai também usava chapéu, né? Os homens tiravam o chapéu, faziam uma referência tirando o chapéu, não faziam o sinal da cruz, mas isso é em respeito aos nossos antepassados. Ao ser tentado numa situação assim, que você vê que não é tão boa, né, também, chegando em qualquer lugar, né, tem muita gente que faz quando sai de viagem, né, chegando em forma de agradecimento, indo em forma de pedindo uma bênção, uma proteção, né, a passar com um acidente, triste, né, mas ver um acidente, né, não desejo isso a ninguém, né, mas se caso acontecer, faça iluminar ela, né, nessa hora. A Divina Liturgia a gente faz bastante, né, na nossa Divina Liturgia. Tem bastante horas que a gente faz. Mais pra frente a gente vai aprender sobre a Divina Liturgia. Tem um sinalzinho assim no livrinho onde e o padre faz, né, uma referência a um sinal da cruz. Se vocês prestar atenção na próxima Divina Liturgia e depois, antes e depois das orações, que a gente começa para a gente entrar num estado um pouco mais respeitoso. E quando você vai fazer uma oração, você tem que estar num estado mais calmo, introspectivo, né, um pouco mais com você mesmo. Isso seria uma forma de iniciar. Como fazer esse sinal da cruz? Então, os cristãos orientais, sejam eles católicos ou ortodoxos, isso eu tirei da FASBAN. A FASBAN é a faculdade dos basilianos, né? Achei esse texto lá, achei muito interessante. Confesso que nem eu sabia disso, sobre o sinal da cruz e qual forma correta de se fazer, porque às vezes vai no automático e esquece de alguns detalhes. Então, nós, católicos orientais, da Igreja Católica Oriental, como é que nós fazemos o sinal da cruz? Então, primeiro, a diferença é que nós fazemos no ombro direito e depois no esquerdo. Na igreja dita ocidental ou latina, como nós descrevemos, nós falamos brasileira, eles fazem primeiro no ombro esquerdo e depois no direito. Essa diferença pequena, mas é um detalhe da nossa tradição. Eu acho isso muito importante, de se resgatar algumas coisas que possam ter perdidas, ou então esquecidas, ou então a gente nem sabe por que direito. Como se faz? Tomamos a mão direita, sempre com a mão direita. Pegamos o nosso polegar, o indicador e o dedo médio. Caso você tenha dificuldade, ali tem um desenhinho, mas caso tenha dificuldade, peça ajuda pro pai e pra mãe para ver qual que são esses dedos, mas ali tem um desenhinho que explica perto do dedão, né, que o dedão é o polegar, mais próximos. Pega eles, faz eles juntinhos, né, forma um pontinho. E esses 3 dedos representam a Santíssima Trindade. Nós vamos estudar um pouquinho mais para frente quem são eles: Pai, Filho e Espírito Santo. Os 2 outros dedos ficam colados na palma da mão. E o que eles representam? As 2 naturezas de Cristo, a divina e a humana. Quando nós conseguimos arrumar nossa mão, aí vamos continuar o sinal da cruz. Então, primeiro tocamos na testa, depois no ventre, ou seja, comumente chamado de barriga, traçando a parte vertical de cima para baixo, né, da cruz. Então a gente faz uma cruz em nós mesmos. O sinal da cruz vem porque Cristo morreu na cruz, então de lá que vem essa tradição, e esse cumprimento seria uma bênção. Então primeiro a gente faz na testa e no ventre, a primeira parte da cruz. Depois do ventre a gente vai no ombro direito, tocando no ombro, e termina no esquerdo, não volta para a barriga, tá? Termina no esquerdo. É assim que se faz
o sinal da cruz, como está no desenho ali. Pai, Filho, Espíritos, nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Aqui, a segunda parte, a gente faz, então, a parte de cima da cruz, a parte horizontal. Então, um pouco de história, por que disso, né? Começou-se assim, o que eu consegui pesquisar, que era desta forma que se fazia, como a igreja era uma só e teve aquela divisão lá atrás que eu já tinha explicado. A gente vai mais para frente estudar um pouquinho essa divisão que formou a nossa igreja oriental, da ocidental. Houve essa divisão dos dois herdeiros daquele rei lá, imperador que tinha na Grécia. O sinal da cruz. Então a gente faz conforme o padre vai fazendo. Então seria a principal coisa, que o padre vai nos abençoando, a gente imita ele e vai primeiro para a direita. Por isso. E pelo que eu estava no site lá da FASBAN, isso era feito assim. Então quem mudou foi a igreja ocidental e não oriental. E então essa é uma particularidade que ficou. Então nós fazemos primeiro na direita. Claro, se a gente for na esquerda, tão automático, às vezes as pessoas nem percebem. Mas assim, como é uma coisa nossa, na nossa igreja, então temos que cultuar. Então, primeiro no ombro direito, depois no esquerdo e termina no esquerdo. Não vai pro ventre não, porque geralmente o que a gente faz habitualmente é testa, ventre, ombro esquerdo, direito, né? Mas o certo é o direito e esquerdo e no ventre. Então não é, tá? Então o certo é testa, ventre direito e termina no esquerdo. Eu nunca esqueço de a irmã Eugênia, talvez os pais de vocês conhecem, ela faz assim, se um dia você tiver oportunidade, vocês observem ela fazendo o sinal da cruz. Um dia eu observei ela fazendo, que ela nunca termina, as outras pessoas fazem, né? Termina no ventre e ela não. Isso eu me lembro, assim, ela faz toda uma, né, assim, bem certinho, faz toda uma referência, não assim, de qualquer jeito, tá? Faz bem certinho lá em cima na cabeça, no ventre, né? Faz uma cruz perfeita. Então, assim, vamos treinar esse sinal da cruz conforme a nossa igreja, né? Conforme nos ensina essa igreja, e bem bonitinho, bem bonito, né? Fazendo uma cruz em nós mesmos, nos abençoando. Então, agora que vocês já sabem como fazer, então agora vocês podem se abençoar todo dia, pedir a benção dos pais com o sinal da cruz, mas também para vocês começarem um dia, né? Bom, para vocês fazerem tudo certinho para sua vida ser uma vida abençoada. Para interagirmos um pouco e também para mim começar a conhecer os rostos de vocês, que eu vi vocês uma vez com os pais de vocês e não vi vocês mais. Encaminhe, então pode ser no meu WhatsApp, ali no grupo tem o meu nome, se não tiver, me falem, se você tiver dificuldade eu passo, não precisa ser no grupo também, pode ser no grupo, não tem problema, se facilitar para vocês, mas se quiserem mandar só para mim, eu gostaria que vocês fizessem um vídeo e vocês fazendo o sinal da cruz, pode ser dizendo em português, mais para frente eu vou gravar alguma coisa, os dizeres, né, o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em português, mas pode ser Miel Chai, Sena Chatorro Duca, que é ucraniano, mas se vocês não souberem, não tem problema, nós vamos gravar esses em ucraniano e vamos treinar para vocês aprenderem ucraniano se vocês não sabem. Então, o significado é a mesma coisa, mas é na nossa língua, então nós temos que cultuar isso também na nossa igreja, na nossa catequese. Precisamos aprender em ucraniano também. Bons estudos, boa semana, até a próxima semana.